Olá pessoal, estamos de volta a mais uma aula. Espero que vocês tenham aproveitado, assistido os vídeos das aulas anteriores. E hoje nós temos um assunto que também é muito importante, é um fator extremamente importante na construção, na produção de um texto. É um assunto que ele é responsável por fazer ligação entre frases, entre períodos, entre parágrafos, até dentro de parágrafos, que é justamente onde estão as frases, as orações e os períodos. Então, espero que vocês do 8º ano estejam aproveitando os conteúdos e pode não estar sendo o melhor, mas para o momento é o melhor que nós podemos fazer, tá bom? Então, vamos lá. Antes de iniciarmos o conteúdo de hoje, eu vou fazer uma revisão com vocês, porque este assunto, coerência, ele tem uma ligação, com o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje. Então, revisando. A coerência é o nexo entre ideias, acontecimentos, circunstâncias. É também a não contradição entre as partes do texto e do texto em relação ao mundo. Sentido completo ao texto, ou seja, a coerência é, como nós vimos em uma das aulas anteriores, ela é o que faz o texto de fato ser um texto. A coerência ela é responsável por nos dar a clareza, deixando claro também que aquilo que nós falamos. Pode ser que, pelo nível do texto, eu possa não compreender aquela leitura pelos termos técnicos, pelas palavras científicas que lá estejam. Isso não quer dizer que porque eu não entendi o texto está incoerente, então não é texto. Tá bom? Depende da interação do texto, do seu produtor e daquele que procura compreendê-lo, que é o receptor. Então, a coerência é basicamente isso aqui. Tá? Eu acredito que, não lembro se eu dei esse exemplo para vocês na aula sobre coerência, e em uma conversa certa vez com uma colega, e nós estávamos falando sobre esse conteúdo, e ela disse que uma vizinha queria fazer um bolo, alguma coisa assim, uma torta, e na receita tinha lá o nome dentre os ingredientes, dentro da receita, lá dizia sal a gosto. E aí essa mulher foi em farmácia, foi em supermercado, foi em mercadinho, procurou em todo quanto é lugar o sal a gosto. Ou seja, esta palavra a gosto certamente ficou incoerente para ela, não deu sentido. Ela imaginou que seria a marca do sal, quando este sal a gosto nada mais é essa expressão do que está de acordo ao gosto do paladar. Vamos lá. Eu trouxe aqui esse texto, aqui é um epitáfio, que é aquela pedra que fica sobre o túmulo, e a pessoa que foi enterrada aqui, tem aqui, claustrofóbico, me tirem daqui. Se eu não sei o que é uma pessoa claustrofóbica, eu não vou ter o entendimento. Isto aqui, esse texto, ele não está incoerente. Certamente vai ficar incoerente para nós que não tivermos o conhecimento, o que significa essa palavra claustrofóbico. Então, são pessoas que têm medo, que têm pânico de estar em lugares fechados. Então, quando eu sei que o significado desta palavra é justamente esse, e dentro de um túmulo a pessoa está lá, o corpo está fechado, então me tirem daqui. Há uma ligação, um esclarecimento muito bom, muito simples, está muito claro a coerência aqui, muito clara.
No outro texto, nós temos lá na pedrinha, né, do túmulo, a pessoa que morreu é mão de vaca. Vendam meus ossos. Então, o que tem a ver mão de vaca com a oração que está embaixo? Vendam meus ossos. Aí a gente lembra das figuras de linguagem que nós estudamos, né? Quando eu digo que uma pessoa ela é mão de vaca, e aí ela não tem a mão de vaca, mas ela é uma pessoa que, digamos, no nosso popular, ela é pirangueira, né? Não gosta de gastar. Então, até os ossos a pessoa quer que venda. Então, quando eu tenho conhecimento daquela palavra lá, daquela expressão mão de vaca, eu vou entender tranquilamente o que a oração logo abaixo está querendo dizer. Isto é coerência. Nós temos aqui um texto, certo? E este texto, ele vai nos trazer também um entendimento também sobre a coerência. Professoras mandam carta a deputados protestando contra o aumento dos seus salários. Observe, fazendo uma nova leitura. Professoras mandam cartas a deputados protestando contra o aumento de seus salários. Observe que esta palavra aqui, seus, esse pronome, não é? Deixou o texto meio que com duplo sentido, aquela ambiguidade que nós estudamos na aula anterior. Porque as professoras elas estão protestando contra o aumento de salários delas mesmas ou dos deputados. Então, esta palavra deixou o texto meio confuso. Então, ficou meio que incoerente. Isso aí. Observe, uma palavra apenas, não é? Mudou o sentido. Até uma vírgula mesmo, ela muda completamente o sentido da oração, da frase. Vamos continuar. E finalmente chega o conteúdo que nós iremos trabalhar hoje, que é a coesão, certo? Refletimos um pouco sobre a coerência, que é o que deixa o texto claro, que faz o texto realmente ser um texto, certo? E agora, e a coesão? Qual é o papel dela? É um fator também muito importante, certo? Dentro de um texto. E o que é a coesão? Relação harmônica entre os elementos de um texto, palavras, frases, parágrafos. Para entender isso melhor, eu coloquei aqui um exemplo. Comprei um livro. O livro me foi muito útil para realizar a prova. Por isso, sempre vou usar o livro. Essa harmonia que a coesão traz é justamente uma forma de produzir um texto, certo? Com uma certa elegância, ter uma boa produção. Então, a coesão vai fazer uso de elementos, de palavras, ou seja, pronomes, advérbios, certo? Conjunções. E estas palavras ela têm a função, o papel de ligar ou o papel de substituir, que é justamente, observe, a coerência aqui. Comprei o livro me foi muito útil para realizar a prova, por isso sempre vou usar o livro. Está coerente sim, porém falta uma certa elegância, não é? Nesta produção. E aí eu vou recorrer a quem? Ao uso da coesão, ok? Então, observe, comprei um livro que, olha aí, o que entrando, e aí eu já eliminei, o ponto final, o livro novamente, que aqui está repetido, e fica, comprei um livro que me foi muito útil para realizar a prova, por isso sempre vou usá-lo. Olha lá, o Ló, ele retoma a palavra livro.
Então houve toda essa substituição aí, essa retomada, e aí observe que eu tenho aqui a coerência e tenho a coesão e estão bem empregadas. Aqui eu tenho a coerência, porém fica uma leitura mais cansativa, repetitiva, certo? Então este é o papel da coesão. O tópico 4, certo? Dentro dos descritores que estudamos, ele trata dos elementos que constituem a textualidade, ou seja, aqueles elementos que constroem a articulação entre as diversas partes de um texto, a coerência e a coesão. Considerando que a coerência é a lógica, isso aqui, pessoal, resume coerência e coesão de uma forma bem tranquila e bem simples para entender. A coerência, certo? Ela é a lógica entre as ideias expostas no texto. Para que exista coerência, é necessário que as ideias apresentadas se relacionem ao todo textual, dentro de uma sequência e progressão de ideias. Para que as ideias estejam bem relacionadas, também é preciso que estejam bem interligadas. Aqui, essa interligação é onde vai entrar a coesão. Bem unidas por meio de conectivos adequados, ou seja, com vocábulos que têm a finalidade de ligar palavras, locuções, orações e períodos. Dessa forma, as peças que interligam o texto, como pronomes, conjunções e preposições, promovendo o sentido entre as ideias, são chamadas coesão textual. Enfatizamos nesta série apenas os pronomes como elementos coesivos. Assim, definiríamos coesão como a organização entre os elementos que articulam as ideias de um texto. Então, observe que a coesão tem o seu papel importantíssimo dentro do texto, certo? Sobretudo quando o texto ele é de uma ordem narrativa, expositiva, certo? Vamos lá, continuando. Pode haver coerência sem coesão? Será? Existe a coerência, mas o texto ele não tem coesão, não tem aqueles elementos que vai ligando, não é? Uma frase a outra, um período ao outro. E aí eu trouxe para vocês este texto aqui, intitulado O Show. O cartaz, o desejo, o pai, o dinheiro, o dia, a preparação, a ida, o estádio, a multidão, a expectativa, a música, a vibração, a participação, o fim, a volta, o vazio. Olhando para este texto aqui, nós podemos perceber claramente que há uma ausência de elementos de coesão, certo? Não há palavras ligando uma frase, uma oração a outra. Porém, há coerência sim. Isso significa dizer que o texto pode ter coerência e pode ser destituído da coesão. E aí eu vou entender. A pessoa, vamos entender dessa forma bem simples. O show. Então iria haver um show e a pessoa ao passar viu o cartaz. Ao ver o cartaz, a pessoa se interessou, então teve aquele desejo. Não tinha dinheiro, então procurou o pai, pediu dinheiro para comprar o ingresso. Quando chega o dia desse show, a pessoa se prepara, vai. O local onde o evento acontece é no estádio e a pessoa, ao chegar, se depara com uma multidão. E aí vem aquela expectativa, a música, todo mundo lá animado, a vibração, a participação, e aí termina o show, o fim, a pessoa volta e pronto, o vazio. Observe que, de forma bem clara, nós vemos que não tem coesão.
A forma como eu narrei a interpretação desse texto, eu fui colocando alguns elementos de coesão na minha fala. E se eu fosse escrever, seria bem perceptível. Porém, como está aqui, não. Mas eu tenho a coerência, entendo tranquilamente. Eu sugiro também para vocês, pode ir lá olhar na internet e coloca um texto que o título é assim: Como se conjuga um empresário. É um texto bem interessante, ele é construído, não é quase que 100% por verbo, e aí é descrito todo o dia do empresário, do momento que ele acorda até a hora que ele larga e volta para casa. É muito interessante, você vai ver. É apenas construído por verbos e alguns pronomes. Certo? Muito interessante, vocês vão perceber a ausência da coesão, porém totalmente coerente. Então vamos agora aqui na prática, nesses exemplos, vamos ver o papel da coesão. Por que eu vou usar, professor, a coesão? Esses elementos, ou seja, alguns advérbios, porque eu preciso usar algumas preposições, conjunção. Então vamos ver aqui na prática. Os quadros de Van Gogh não tinham nenhum valor em sua época. Houve telas que serviram até de porta de galinheiro. Observem, a palavra telas, ela substitui uma palavra que foi dita anteriormente e aí mantém o mesmo sentido. Para não usar houve quadros novamente, foi substituído por tela. Eu chamo isso de coesão. E aí dá uma elegância na produção textual. Dinheiro não traz felicidade. Quem diz isso, a palavra isso, quem diz isso o quê? Que dinheiro não traz felicidade. O isso, não é aquele pronome ali demonstrativo, ele está fazendo uma referência ao que foi dito anteriormente. Quem diz isso está pensando em cruzeiros, porque dólar traz. Outro exemplo, o mundo tem muitos idiotas. Olha o mais ali, a conjunção, fazendo a ligação, tá bom? Enquanto a palavra isso, ela fez, não é? Ela vem retomar o que foi dito, aqui neste exemplo há uma ligação. O mundo tem muitos idiotas, mas felizmente estão todos nas outras mesas. Todos substituiu quem? Os idiotas. Ok? Então este é o papel da coesão. 1, 2. Vamos aí. Devagar se vai ao longe, mas quando se chega lá, olha aparecendo ali, não é? Aquela indicação de lugar. Lá não se encontra mais ninguém. Lá, aonde? É esse lá, ao longe. Chegaram separados o homem e a mulher, mas logo os dois se sentaram juntos. Observe aqui que temos um numeral, que também está servindo aqui como um apoio de coesão. Poderia ficar, chegaram separados o homem e a mulher, mas logo o homem e a mulher se sentaram juntos. Aí, para não repetir, os dois. Isto é coesão. Vamos lá. Praticando agora. Os bichinhos e a depressão. Vamos ver dentro do texto. Alguns podem achar que a depressão é uma doença típica de seres humanos e que os bichinhos de estimação não apresentam estas frescuras. Mas tome cuidado. Se o seu animalzinho estiver meio triste ou abatido, podem ser os primeiros sintomas da doença. Ela pode chegar após mudanças na rotina familiar, como a chegada de um bebê, conta a médica veterinária Andrea Carpen. Muitas visitas em sua casa também podem ser a causa da tristeza, que acontece bastante. Essas situações podem estressar os bichinhos, admite a médica. No trecho, essas situações, que já está aqui,
podem estressar os bichinhos. A expressão destacada refere-se a quê? Essas frescuras se referem a quê? Letra A. As frescuras dos animais que fingem estar doente. A gente viu que no texto não diz que os animais fingem estar doente. Então a gente já descarta. As mudanças na rotina familiar e muitas visitas. Aos seres humanos que maltratam os animais. A tristeza e ao abatimento dos animais. Isso aqui é uma questão muito fácil, né? Está na cara. Essas situações. Quais são as situações? Letra B. As mudanças na rotina familiar e muitas visitas. Isso está dentro do texto. É questão de fazer a leitura. E aquela expressão, essas situações, está se referindo ao que foi dito anteriormente, para não repetir toda a mensagem, ok? E tornar o texto enfadonho. A ciência é masculina. O autor procura mostrar que a ciência não é feminina. Um dos maiores exemplos que se pode dar dessa situação é o Prêmio Nobel, em que apenas 11 mulheres de ciências foram laureadas em 202 anos de premiação. O livro apresenta duas hipóteses, uma histórica e outra biológica, para a possível superação do machismo, em frase como a de Hipócrates, 460 a 400 a.C., considerado o pai da medicina, que escreveu: a língua é a última coisa que morre em uma mulher. Nossa, foi forte, não é? Revista Galileu, fevereiro de 2004. Lá na questão diz assim: a expressão dessa situação, que ali diz que é a linha 2, certo? Mas aqui ela está na linha 3, dessa situação, refere-se ao fato, dessa situação se referindo ao quê? Essa aqui também está muito fácil. É questão de fazer uma leitura atenta. Letra A. Refere-se ao fato de a ciência não ser feminina. B. A premiação possuir 202 anos. C. A língua ser a última coisa que morre em uma mulher. E D. O pai da medicina ser Hipócrates. Acho que volta aqui para o texto, vamos voltar. O autor procura mostrar que a ciência não é feminina. Um dos maiores exemplos que se pode dar dessa situação, de qual situação? Qual foi a situação dita anteriormente para que fosse feita essa referência? E aí está fácil para a gente responder, não é? Letra A. Ele mostra que a ciência não ser feminina. Próximo. Nós temos aqui uma tirinha. Suzy, me desculpe por ter te xingado. Eu não queria ferir seus sentimentos. E aí Suzy fala para Calvin: bem, você conseguiu ferir meus sentimentos, mas eu aceito suas desculpas. Obrigada. Calvin sai lá, feliz da vida. É importante que eu tenha um texto misto. Então, tenho que ter atenção ao que está escrito, o texto verbal, e o não verbal, que é a imagem. Observe que, nesse casamento, nessa ligação que é feita, o que é dito pelo personagem está de acordo também com a expressão, tá bom? E aí, Calvin demonstra satisfação e satisfação maior. Sai lá, oba! Graças aos céus, eu me livrei dessa, e sai correndo feliz. E aí Suzy vai e diz: pensando bem, quero ver você rastejando mais um pouco. E fala lá, ó a expressão dela, com uma expressão de raiva. Bem, você conseguiu ferir meus sentimentos, mas eu aceito suas desculpas. Olha aí os elementos de coesão. O mas, suas desculpas. Obrigada. Nessa fala, expressa no segundo quadrinho, a palavra destacada refere-se. A palavra segundo quadrinho,
Eu aceito suas desculpas. Desculpas de quem? Está se referindo a quem? A menina, ao menino, C, as duas crianças e D, aos sentimentos. Observe que tem aqui distratores, alternativas que realmente são absurdas. Não tem nada a ver. As desculpas que ele está pedindo são as duas crianças que estão pedindo uma desculpa à outra. Não vimos isso. Pedindo desculpa aos sentimentos, ficamos entre A e B. Então, o pedido de desculpa é à menina ou ao menino? Está claro. Erra se realmente não tiver atenção ao menino, certo? Então, nessa fala, expressa no segundo quadrinho, a palavra destacada refere-se bem. Você conseguiu ferir meus sentimentos, mas eu aceito as suas desculpas. Obrigada. Nessa fala aqui, expressa no segundo quadrinho, a palavra destacada refere-se à menina, ao menino, às duas crianças ou aos sentimentos. Vamos lá. E por hoje nós finalizamos a nossa aula. Espero que vocês aproveitem, não é? E não restrinja-se apenas a esta aula, não é? Que é bem diferente. Eu particularmente estou tentando me adaptar para tentar alcançar vocês de alguma forma, não é? O meu foco mesmo eu gosto de estar junto de vocês, do aluno, da pessoa, no calor humano e construindo conhecimento. Estudem, assistam os vídeos e respondam às atividades. Até a próxima aula.